áreas de medicina do trabalho e imobiliária no setor comercial. Morou durante 5 anos na Inglaterra, mais especificamente em Londres, e o nome dele é Vinícius de Paula Melo e não Neto. Houve aqui um deslize na digitação e o nome dele saiu aí na divulgação como Vinícius de Paula Neto. Então é Vinícius de Paula Melo, por sinal, apelido de Barrinha. Perguntei para ele de onde surgiu esse apelido. Ele falou: olha, Zé Afonso, não sei. Quando eu dei por mim, eu já tinha esse apelido de Barrinha. É uma pessoa bastante descontraída, jovem ainda, sobretudo com muita disposição para investir no trabalho em Patos, Minas. Ele é patense também. Barrinha, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui no nosso programa para a gente fechar bem essa semana do debate. Bom dia, Zé Afonso, bom dia, Edivar, bom dia, ouvintes. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, né, e contando um pouquinho sobre o trabalho que a gente realiza na Cipatos. Perfeitamente. Bom, e eu quero começar exatamente por aí, mas você tem um toque aí primeiro, Dan? Eu tenho sim, tá, deixa eu então lembrar daqui a pouco a gente engata a primeira pergunta aqui para ele e vamos fazendo esse bate-papo que vai ser muito interessante. Deixa eu só lembrar você que está querendo a sua tão sonhada casa própria, que a Dornelles Imóveis, ela está agradecendo às pessoas, aos clientes, né, que adquiriram seu apartamento no Residencial Grand Prix 2, mas está informando também que restam algumas unidades, tá? E comunica um novo lançamento, que é o Residencial Luiz 15, apartamentos com quartos, sendo uma suíte, sala, copa, cozinha, 1 ou 2 vagas de garagem, sacada na sala ou no quarto, piso em porcelanato, bancada em granito, tem gás canalizado também. O prédio tem aquecedor solar, que já ajuda na economia aí de energia elétrica, é esquadria em alumínio, prédio semipastilhado, elevador inox. Residencial Luiz 15, novo lançamento do Dornelles Imóveis, que fica na rua João Pereira da Silva 217, no bairro Jardim Paraíso, em Patos de Minas, ali próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas: Dornelles Imóveis, 999750401 ou 999750493, ou então acesse dornellesimóveis.com.br. 8h08, Zé Afonso. Muito bem. Olha, o nosso convidado de hoje, a gente sempre pede aos convidados do nosso debate que cheguem um pouco antes das 8 horas para a gente aclimatar e trocar alguma ideia, conversar alguma coisa, tirar alguma dúvida. O Barrinha chegou, me permite chamá-lo assim pelo apelido também, viu? Já que você é bastante conhecido pelos seus amigos, assim, pelos familiares, mas ele chegou um pouco mais cedo, quer dizer, daquele horário que a gente tinha previsto. Mas é exatamente porque ele ainda tem essa essência, né, do rigor britânico de horário, quer dizer, o horário britânico, ele é famoso no mundo inteiro, né, Barrinha? Exatamente. Isso é uma coisa boa de se copiar, né? Eu gosto muito, às vezes na minha casa, às vezes eu até tenho problema. Eu falei, eu chego adiantado, mas não chego atrasado. Com a minha esposa, às vezes a gente tem conflito por causa disso. Aliás, esperar é terrível, né? Exatamente. Quando você marca o horário, a pessoa só chega depois, é terrível. Mas agora, eu não sigo a linha do método britânico, não. Eu chego, às vezes, um pouco mais adiantado. O britânico, não. Ele não chega adiantado, não, ele chega na hora. Na hora exata, né? Exatamente. Então se abrasileirou um pouco, quer dizer, exemplificou um pouco o que deveria ser seguido aqui no Brasil, né? Eu acho que isso é até um pouco característica pessoal minha. Eu sou ansioso, gosto de estar, né, muito ativo, a gente está sempre com a agenda cheia, então eu gosto de falar, não, vamos adiantando, o que puder adiantar, a gente adianta. Isso é bom para os seus clientes, viu? Muito bom. Isso mesmo. Muito bem, na verdade a gente quer começar não propriamente com uma pergunta, mas com um comentário. E você, que apesar de jovem, quer dizer, você não estava lá na origem da Cipatos, né? Mas você já conhece toda a história, todo o histórico, tanto é que você abraçou essa causa e está lá fechando o seu mandato no final deste ano. É sobre a representatividade histórica da Cipatos. A CDL, por exemplo, nasceu dentro dela, e se a gente for pesquisar um pouco, a gente acha mais coisas interessantes ligadas a essa origem das Cipatos, isso para mostrar, sobretudo, a importância dela aqui para nossa cidade e para a região, não é, Vinícius? Sim, a Cipatos, eu vejo a Cipatos como uma entidade de muita representatividade, né? Apesar de estar representando o comércio e a indústria, a Cipatos trabalha muito na infraestrutura. Observando muito a infraestrutura. Saiu lá de dentro algumas grandes obras, por exemplo, Credicopa, Cicobi Credicopa saiu lá de dentro, o CDL, e isso não foi juntamente com outras entidades, a Fafipa, né? A Cipatos trabalhou para trazer essa agência do INSS aqui, que na época era INPS. Exato. Então, assim, a gente está sempre trabalhando em busca de melhores
condições para a cidade no geral, de modo geral. E se a gente observar quem já passou pela presidência das Patos, a gente vê o nome de pessoas empreendedoras, importantíssimas, né? Muitas delas ainda no nosso meio, lá no Rotary, por exemplo, nós temos ainda o José de Souza Maia, o Zizi, que foi um dos presidentes, muito ativo. Que atuante até hoje, né? Então, quer dizer, isso mostra a importância da entidade, que já serviu de modelo para a criação de outras na região. Sim, grandes nomes passaram por lá, o Valdemar Rocha, que foi prefeito, o Lisandro Bicalho, Jader Carvalho, enfim, eu não quero ficar falando muitos nomes não, para não ser injusto com ninguém. É verdade. Vou falar da geração mais nova, os mais recentes aí, Flávio Matias da Dux, Daniel Rezende, Vinícius Dias da Seta, o Danilo Borges, o atual prefeito Luiz Eduardo Falcão, Rafael Carvalho. Então, assim, a gente teve uma turma, Cícero Cambraia, então muita gente boa, sabe? Com boas ideias, com boas intenções. Muito bem, sem dúvida alguma. Bom, Vinícius, e nesse sentido, já que a gente falou aqui que no histórico da ACEPATOS houve muita integração dela com outras entidades, com clubes de serviço, com outros segmentos da população, representativos da nossa sociedade, que resultaram em grandes benefícios para a cidade. Hoje, essa integração ainda continua? Vocês trabalham com isso? Como é que é a realidade hoje em termos de relacionamento com outras entidades, inclusive com o poder público, por parte da Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas? Sem dúvida. A Associação Comercial hoje, né? Hoje a gente tem um elo que linka todas essas entidades, que é a ADESP, né? Que é a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. A gente até teve uma reunião ontem. Então, assim, todas as entidades estão muito ligadas. A gente trabalha de forma conjunta. Eu costumo brincar que para dividir é só conta de bar, né? A gente tem que unir força, juntar todo mundo para fazer acontecer. Eu acho que isso que vai abrir mais possibilidades para a nossa cidade. Em relação ao poder público, a gente tem portas abertas, tanto assim, municipal e estadual. A associação tem um nome muito forte, de muita credibilidade. Então, onde que a gente vai, a gente está com as portas abertas. Pois é, eu comentei com o Walter Soares, presidente da ACEPATOS, aqui no nosso programa. Presidente da ADESP. Da ADESP, aliás, né? Que é a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. A ACEPATOS, inclusive, é ligada, está dentro desse conjunto, né, da ADESP. E a gente falava, inclusive, nesse relacionamento com o poder público, com relação à Câmara Municipal. A ADESP tem por norma alguém representando a entidade em reuniões ou acompanhamento de projetos que tramitam na Câmara? Porque a gente vê muita coisa assim que, de repente, um projeto é aprovado e não teve um acompanhamento de alguma representação ligada àquele setor em que o projeto envolve, não é? A ACEPATOS tem essa preocupação? Olha, a gente está sempre atento, né? A gente sabe que essa legitimidade é do poder legislativo, mas a gente acompanha principalmente os projetos que causam mais impacto na nossa região. Nós, inclusive, fomos consultados recentemente pelo vereador Vitor Porto a respeito da instalação de detector de metais nas portas de eventos de grandes públicos. Demos um parecer favorável a isso e assim, quando é alguma coisa que está mais inserido no nosso contexto, a gente acompanha mais de perto, sim. Tá certo. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou, assim como o Zé Afonso, deixar a formalidade, né? Eu vou chamá-lo também de Barrinha também. O Barrinha, é o seguinte, nós ainda estamos, infelizmente, vivenciando esse período de pandemia, Covid-19. Patos de Minas conseguiu, no meio comercial, junto aos seus associados, sair na frente, se lidar bem com essa questão da pandemia, atender o seu cliente a tempo e a hora, contento e ainda gerar renda e lucro também. Ou seja, se recuperar, porque a pandemia derrubou muita gente. Exatamente. Falar que a gente saiu ileso eu não posso, né? Principalmente porque a gente perdeu aí, se eu não me engano, só que em Patos foi mais de 600 vidas. Isso não tem como falar sobre isso. Em relação à economia, a gente
saiu de certa forma menos ferido. Patos é uma cidade muito competitiva, né? Patos tem um comércio forte. Naquela época a gente teve um desgaste muito grande, porque por força da pandemia a gente foi obrigado a fechar o comércio. Veio decretos aí do governador e do prefeito, então nós passamos por um momento bem difícil, mas eu acredito que hoje estamos retomando isso de uma forma bem sólida. A gente anda aí no comércio, o pessoal está bem satisfeito, sabe assim, não tem mais o resquício da pandemia, não. A gente recuperou de uma forma relativamente rápida e saudável. Isso aí você acredita que se deva ao quê? A pujança, a insistência, a persistência do próprio comerciante mesmo? Eu acho que é pela força da cidade realmente, né? A gente não pode negar que aqui a gente tem um movimento do agro muito forte que faz o dinheiro girar no comércio. Apesar que a gente também atua aí no setor da indústria, então assim, é essa força comercial que a cidade tem, de atratividade. A gente hoje representa aqui, a gente atende, né, 33 municípios, temos uma população flutuante aí de quase 700 mil pessoas, então é isso que faz a gente recuperar isso de uma forma mais rápida. Apesar, eu sempre digo o seguinte, que apesar de tudo, Patos ainda é carente na questão de grandes indústrias. Você acha que isso também faz falta para o município, grandes indústrias, ou a gente consegue levar numa boa da maneira que estamos hoje? Olha, a gente sempre quer mais indústrias, né? Quer mais empregos, quer mais que gire isso melhor. Mas a gente tem grandes indústrias na cidade. A gente tem aí Semil, tem Suinco, tem Minas Mais, enfim, eu não gosto de ficar citando nomes, não, porque eu vou acabar esquecendo de alguém, isso é injusto. Mas a gente tem grandes empresas, indústrias na cidade. A gente trabalha para sempre trazer mais, né? Junto com o poder público, aí entra a parte da gente ter essa relação com o poder público, de trazer benefícios eventualmente para alguma grande empresa, ou enfim, de conduzir isso de uma forma que atraia esse público de fora. E é uma das funções da associação comercial hoje, é tentar atrair essas indústrias, né? Exatamente, né? É um papel nosso, sim. Às vezes a gente trabalha não diretamente no contato com a indústria, mas a gente trabalha, por exemplo, na duplicação da BR, nas condições do aeroporto, que isso vai fazer a cidade ser mais atrativa, competitiva, né, perante as outras da região. Aí você tocou em dois pontos importantíssimos que a gente não poderia deixar de lado aqui fora da pauta, né? Sim. Que é essa questão da BR-365, da própria 354 também precisa estar sempre em manutenção, mas a 365 mais em função desse movimento que aconteceu agora em função do leilão, que está tendo um embate na justiça, mas enfim, a BR-365 precisa de melhoramentos, e foi essa uma das questões que nós tratamos aqui com o Walter Soares Barrinha, porque na última reunião que tratou do assunto, né, que definiu ali o leilão naquela oportunidade lá em Uberlândia, Patos Minas não foi convidada, enfim, e o relacionamento da Patos com a Ciúbia em Uberlândia sempre foi grande. Sim. Né? Então, CDL de Patos com a CDL de Uberlândia, de outras cidades, e até mesmo com a representação maior em nível de estado. Essa reunião que houve em Uberlândia, a gente tomou conhecimento dela já na véspera, que seria, eu não me recordo da data, mas a gente entrou em contato, nos colocamos à disposição para estar presente, para enviar um ofício, e o pessoal da Ciúbia falou, não, deixa que nós estamos conduzindo isso aqui, num segundo momento a gente chama para unir forças, tá? Esse assunto da 365 realmente tá complexo, tem muita coisa envolvida, porque a rodovia é federal, a princípio esse leilão seria feito para dar uma concessão para o Estado. Exato. Aí entrou o Ministério Público com uma liminar, né, suspendendo o leilão. São várias coisas que é difícil até acompanhar tudo que está acontecendo, mas de toda forma a gente acompanha dentro das nossas possibilidades, da nossa competência, né, para que isso aconteça.
Porque senão fica parecendo que Patos também não tem muito interesse nisso, Não, deixa claro que os outros resolvam, né? E né? Patos é forte nisso, tem um nome forte. Não tem a menor dúvida que nós temos interesse. É de extrema importância a gente ter esse canal, essa logística, né, para Uberlândia, que ali linka com muitas outras rodovias, sem dúvida. Ô Barrinho, você tocou num outro ponto aí, que é a questão do aeroporto regional que nós temos aqui em Patos, que hoje tem uma pista, digamos, razoável, relativamente boa, né, para aviões até de um porte maior do que antigamente. Então, mas nós não temos uma linha aérea regular até hoje. E a gente sabe dos interesses particulares, né, empresariais de quem domina o setor aeroviário, mas da parte de Patos não falta empenho nisso. Como é que está no momento? Você tem alguma luz no fim do túnel com relação a uma linha regular? Tenho e sou muito confiante que está próximo, tá? A gente falar que vai acontecer porque não depende só da gente, né? Mas enfim, o aeroporto está pronto para receber esses voos comerciais. A prefeitura anunciou agora recentemente que vai fazer uma desapropriação para aumentar a parte ali de hangar e possivelmente aumente a pista também. Não tenho certeza se a pista vai ser um projeto da prefeitura. Temos demanda, né? Temos demanda. A ideia é colocar também voos de carga, que tem essa demanda também. Esse fim de semana, inclusive o seu Zizico Maia, que eu falei que está bem atuante, esteve em Belo Horizonte para falar com uma pessoa da Azul, só que por infelicidade essa pessoa estava de férias, não conseguiu falar. Eu sei que a gente conversa muito com o Falcão diretamente nesse assunto e ele também está muito empenhado para que isso aconteça. Então, assim, eu estou bem confiante. Hoje a gente tem um incentivo do governador, que é a redução do ICMS em cima do combustível das aeronaves. Esse é o atrativo que a gente tem para chamar essas companhias aéreas para atuar aqui na nossa cidade, né, com voos comerciais. Se barateia o custo para eles, evidentemente fica mais viável. É verdade, a possibilidade, até porque eles dependem de outras ligações, né, diretamente Patos, capital mineira, São Paulo, por exemplo, é muito mais difícil se não houver conexões, né? Aquele voo que a gente teve há um tempo atrás aí para Campinas, né, era de grande valia. Ele ia Campinas, Belo Horizonte, e isso para quem tem que fazer esses trajetos, isso vale muito. Ô Edivar e ouvinte, eu sei que você tem muitas perguntas aí, mas eu para não esquecer, não perder aqui a sequência que eu quero fazer da minha parte, Barrinha, é com relação, por exemplo, ao trânsito de caminhões pesados aqui no centro da cidade, cargas pesadas. Você não acha que já está em tempo de Patos Minas ter um terminal de cargas fora do centro, né? Que seja na área comercial, na área industrial ou um pouco mais além, enfim, um terminal de cargas onde diminuísse a incidência de caminhões pesados dentro da cidade que causam problemas e mais problemas o tempo todo, porque o pessoal tem que transitar porque não tem o terminal, né? Então tem que vir atravessar dentro da cidade, enfim, são problemas que você conhece bem. O ideal, Zé, que seria que se fizesse uma via de acesso como se fosse um anel viário, né, em torno da cidade. Até um desses pontos do aeroporto tem-se a ideia de fazer um porto seco aqui na cidade. Eu acho que é uma coisa complementando a outra. A partir do Como em Uberlândia, por exemplo. Exatamente. A partir do momento que a gente tem essa estrutura montada, a gente consegue adequar esse fluxo, né, de caminhões aí para que não acesse o centro da cidade, que use as vias externas aí, né, para não entrar. Quer dizer que está na pauta da Cipatos em termos de eu vou te ser sincero, não estava, mas agora está. Opa, beleza. É importante, né, Eduardo? Com certeza. O Zé Afonso citou a questão do trânsito, eu me lembrei de um outro assunto extremamente importante também, que é o rotativo Zona Azul também. Vocês concordam com o Zona Azul? Você acha que isso é uma boa para o comerciante também, essa rotatividade que se tem? Nós temos extremamente difícil às vezes estacionar no centro da cidade. Para o comerciante, a instalação do Zona Azul também foi uma boa?
Eu acredito que sim. É um assunto mais polêmico e fica dividido, né? Porque o que é o pensamento do comerciante muitas vezes? Ele quer chegar e quer ter uma vaga na porta da loja dele. Só que ele não pensa que aquela vaga é ideal para o cliente dele. Deveria ser, eu quero uma vaga para o meu cliente. Exatamente. Na verdade, a vaga é dele. E tem muita gente que quer a vaga para uso próprio, né? Então, assim, a Acipatos entende que é benéfico para o comércio, porque o próprio nome diz, é rotativo. Você para, fica ali meia hora, 40 minutos, vem outro e para, e todos, né, fazendo o que tem que fazer aqui na região central. Tem muita gente que às vezes chega, encosta o carro, fica o dia todo ali. Exatamente. Né? E acaba atrapalhando, né? Não é só o empresário proprietário ali da loja. Ele tem ali mais 2, 3 funcionários que também param e ficam o dia inteiro. Então, a pessoa que vem consumir aqui no centro não tem. Acaba não encontrando, né? E se não tiver essa rotatividade, fica difícil. Aliás, hoje também há um incremento muito grande, você da área imobiliária, de estacionamentos privativos, né? Investimentos privados, que é um recurso também. Você coloca o carro lá e ele fica protegido, não é verdade? Não fica exposto na rua a um risco de um acidente, alguém bater no carro, como já aconteceu, de riscar, etc. e tal. E outra coisa também é o estacionamento vertical. Você está na área de vendas, mas eu sei que você tem muito relacionamento com quem constrói. Sim. Eu acho que Patos já pode começar a pensar nisso. Né? E seria uma otimização do espaço, sem né? dúvida. Apesar de ser uma construção, uma benfeitoria mais cara, mas tem que fazer conta. Eu não sei te falar se é viável ou não. Eu quero aproveitar aqui também e mandar um abraço pro Vinícius Dornelles, grande player aí do mercado imobiliário, patrocinador do evento, verdade, né? Então, um abraço aí, Vinícius, meu xará. Um abraço para todos que estão ligados ao nosso prezado Guilherme também, da CDL, né? Que é um ouvinte nosso, já participou do programa. Grande amigo. O Eduardo Soares e tantos outros. Eu tenho que ir para um intervalinho, mas tem uma outra questão também, já que nós tocamos nesse mesmo assunto, que é a questão da carga e descarga. Para o comerciante hoje, de maneira geral, como é que vocês estão lidando com isso? Porque, olha, tem muitas pessoas que reclamam dessa questão da carga e descarga, do horário de fazer carga e descarga aqui em Patos de Minas, do local onde está instalada essa carga e descarga. Como é que o comerciante tem lidado com tudo isso? Ele precisa receber mercadoria, mas ao mesmo tempo ele precisa ceder espaço ali para o seu cliente. Aí entra naquela questão do terminal de cargas, o meu prezado Vinícius. Sim, porque as empresas que fazem transporte, elas têm que seguir um rigor também dos horários que eles têm, determinados pela empresa, né? Porque não é só Patos que estão atendem a muitas outras cidades, a uma região muito grande. E na medida do terminal de carga, quer dizer, o próprio comerciante teria como deslocar em veículos menores essa carga em horário também fora do expediente. Sim, o ideal é isso, né? Que tenha assim um centro de distribuição afastado do centro, os carros menores iriam ali abastecer e distribuir de forma menos impactante no centro da cidade. Agora, aqui em Patos, todo comerciante também quer ter na porta da loja dele um carga e descarga, e não dá para ser dessa forma, né? E isso é até a prefeitura que tem esse poder de determinar onde que vai ter o carga e descarga, mas as pessoas têm que entender que existe um estudo para isso, de tantos em tantos metros, de tantos em tantos quarteirões, enfim, que atende aquela região. Mas a ideia desse centro de distribuição fora do centro vai ajudar bastante. Com toda certeza. Bom, gente, são 8h29. Eu vou fazer um intervalinho aqui rapidinho, mas já a gente retoma aqui o nosso bate-papo com o Vinícius Barrinha, que é presidente da Acipatos aqui em Patos de Minas, falando a respeito de comércio, falando a respeito da situação em que vive hoje o comércio lojista, atacadista, varejista aqui em Patos de Minas também. E eu espero também contar com o seu carinho, com sua participação. Nosso número do WhatsApp está liberado, você pode mandar sua mensagem de áudio ou então sua mensagem de texto através do telefone 3818-1798. É um só intervalinho, né, Zuzu? Rapidinho, já estaremos de volta. Bom dia. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. As inscrições para o vestibular de inverno agendado 2022 Unipan estão abertas. Vem viver o seu sonho. Agende um encontro com o seu futuro de sucesso e venha ser feliz agora no Unipan. Informe-se em vestibular.unipan.edu.br ou ligue
0800 940 4006. Vestibular de Inverno Agendado 2022. Unipam, educação que transforma. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Laranja pera 1,77. Berinjela, cenoura, chuchu e limão Tahiti 1,97. Batata extra, cebola e pimentão 2,97. Abacate, banana prata e maracujá 3,97 o quilo. Abacaxi gigante 4,97 cada. Uvas Niágara e Rubi 9,97 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipam. Muito bem, aqui no Debate 98 nós temos de segunda a sexta-feira esse Momento Unipam, que é exatamente o espaço de informações do Centro Universitário de Patos de Minas. Nós temos muitas, por exemplo, anunciamos agora recentemente os cursos técnicos que tiveram excelente aceitação. Teve um lá que foi adiado na área de gastronomia, mas ele vai ser realizado evidentemente. Tem também os cursos de pós-graduação, tem o colégio universitário que volta com tudo agora no segundo semestre, cada vez com mais procura, com mais interesse das famílias patenses em colocar os seus jovens nesse colégio universitário. E aí a gente manda um abraço para o nosso querido Fernando Dias. E também queremos lembrar aqui, né, do vestibular de inverno agendado. Esse a gente não pode esquecer porque não tem um prazo pequeno de inscrições. Aliás, o prazo é você que determina, você que ainda quer ser aluno de uma escola qualificada e reconhecida, não só pelo MEC, mas reconhecida nacionalmente, que é o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, uma força do nosso progresso. Portanto, você que tem interesse em um curso e tem alguns ainda com vagas, faça o quanto antes o contato direto com o Unipam. Você pode acessar o site também, unipam.edu.br. Você pode ir presencialmente ao centro administrativo, você pode ligar, você ouve também aqui o nosso Momento Unipam e fica sabendo dessas ofertas que são sempre muito interessantes. O vestibular de inverno agendado é exatamente aquele em que você determina a data e o horário que você quer fazer a prova. A prova é presencial, o vestibular é presencial, mas você que determina a data que vai ser mais adequada para você. Portanto, a oportunidade é muito boa, não perca tempo. Unipam, educação que transforma. Olha, o tempo não para, são 8h34. Falo para você da Minasaf Brasil, que é empresa do Grupo Patense e está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão e mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Olha, lembre-se, fazer um plano funerário, gente, é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense está presente hoje em várias cidades aqui da nossa região, em Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e Serra do Salitre. Você pode ligar no 3823-8362 e ainda acessar o site grupopatense.com.br para mais informações. 8h34, tem participação também aqui de ouvintes. A gente sempre deixa aberto aqui, o Barrinho, para o ouvinte concordar ou discordar, enfim, fazer perguntas também. E eu tenho aqui participação do Paulo Souza. Ele está dizendo o seguinte, falar em ampliar o aeroporto aí, eu só penso na pista. A pista não é muito boa, não é muito certinha e regular, segundo ele, mas o tamanho tamanho da pista para descer avião grande é problema aqui em Patos de Minas. Avião pequeno, está dizendo aqui 10 passageiros, é tranquilo, né? Sem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de problema, mas você acha que a pista também deveria ser ampliada, além, é claro, do terminal de cargas, que nem é necessário para descer avião de cargas, mas também, sobretudo, dá mais garantia para que o passageiro tenha mais conforto também no aeroporto? Ô Paulo, obrigado pela pergunta aí.
Essa decisão é tudo feita pela ANAC, né? A ANAC vem aqui e aprova o aeroporto, as condições de ali tanto do lobby, de pista, de afastamento, que envolve toda a área do aeroporto. O aeroporto aqui está apto, já existe esse laudo credenciando o aeroporto a funcionar. Agora, em relação a aeronaves maiores, eu não consigo afirmar, eu não tenho esse conhecimento técnico se a pista que a gente tem hoje consegue, né, pousar aeroportos de grandes capacidades ali. É porque a ANAC olha também essa questão da estratégia, né, regional, caso de uma necessidade e tal, então... Exatamente, tem toda uma questão de segurança, né? Questão de segurança. O Marcos está me perguntando o seguinte, saiu uma publicação aí de que teríamos um novo shopping no centro da cidade. Você tem alguma coisa? Seria mais ligado à questão do comércio? Você sabe alguma coisa nesse sentido, Barrinha? Olha, eu também escutei essa conversa, e a mesma notícia que o Marcos tem, eu tenho também. Que seria construído um shopping aqui no centro da cidade, estaria em projeto. Inclusive, eu conversei com algum desses empreendedores e me disse que estava trabalhando já em contato com lojas âncoras, né? Que são essas lojas maiores. Mas até agora a gente não viu nenhuma movimentação. Vamos torcer para que tudo, né, saia como planejado. Já existe um projeto arquitetônico, sim, né? Parece já existe o projeto. É uma coisa que não tem volta. Acho que vai acontecer, a gente só não sabe exatamente quanto tempo vai gastar. Tomara que seja mais rápido. Eu sei que eles já estão, inclusive, comercializando os espaços dentro desse shopping, né? Então... Esse rapaz aqui eu acho que você conhece, quer ver? Vou colocar o áudio daqui. Os pontos de carga e descarga que já existem são suficientes. O que acontece é que motos, automóveis param e às vezes a empresa que quer fazer a descarga não consegue a vaga. Isso que acontece. Há muitos casos que param até em fila dupla porque o local destinado para carga e descarga está sendo utilizado para outras pessoas que não tem nada a ver. Esse aqui é comerciante Paulo Rodrigues o Paulinho sempre teve essa preocupação, né? Desde o tempo dele na CDL, enfim, e ele mesmo, ele não faz isso, ele não para o carro na porta da loja, nem ele nem a Neuza. Grande contribuidor aí também, né, para nossa sociedade. A gente estava junto ontem na reunião da ADESP, mas é isso, se as pessoas também não obedecerem a sinalização das permissões onde parar. Um lugar que a gente vê muito isso é em porta de escola, né? O horário de chegar a criança na escola e saída causa um tumulto danado. O pessoal para em fila dupla mesmo, é muito difícil. Barrinha, o comerciante a vida inteira sempre reclamou da questão da carga tributária. Agora a gente está vendo aí algumas reduções, ICMS e tal. Será que isso não poderia chegar até o comércio, não, Barrinha? Você acha que pode ajudar e muito na geração de emprego e renda se houvéssemos também aí redução de carga tributária? Acredito sim, e acho que esse é o caminho. Eu estive na semana passada com o pré-candidato a deputado estadual Victor Cesarini, e ele é muito focado nisso, né? Nessa redução tributária. E a gente vê que está sendo uma tendência. Todos os governadores aí, prefeitos, estão tentando trazer esse benefício, né? Deixando a população mais livre, com mais recurso para usar como uma menor participação do Estado em relação a essa arrecadação. Eu acredito que esse é o caminho, sim. Que até hoje o que acontece muito é o Estado levar e passar responsabilidade. E não tem a contrapartida. Leva a arrecadação, passa a responsabilidade. Está acontecendo agora, por exemplo, com a municipalização do ensino estadual. Nesse sentido, Barrinha, dentro dessa pergunta aí também, a questão da empregabilidade. Isso é um fator que eu penso que a CIPAS está muito preocupada com isso também, trabalhando nisso, junto com outras entidades. Nós temos aí mais três supermercados de uma rede vindo para Patos, né? Você citou algumas indústrias aí, realmente nós temos a indústria local que é muito ativa, né? Às vezes pequenas indústrias, mas que são muito importantes.
Mas é preciso realmente esse trabalho para que nós tenhamos maior geração de empregos e, sobretudo, a influência das entidades como a Cipatos é muito importante nisso. Isso está na pauta de vocês também, né? Claro, a gente está sempre pensando nisso. Patos é o maior, que está com o maior saldo de empregos positivo do interior, né? Está perdendo para Belo Horizonte. Isso é o número do primeiro trimestre. Sim. Então, assim, a gente nós estamos, vamos falar no Oceano Azul, falar que é o Oceano Azul às vezes é demais, né? Mas a gente está sempre querendo. Porque o mercado é muito instável. De repente nós temos agora um grande índice de empregos, mas de repente daqui a pouco não tem. Então é uma coisa que precisa ser trabalhada. E isso é algo mais de mercado, né? No lato senso aí de macroeconomia, a gente não pode garantir que a gente vai manter essa estabilidade, mas a gente tem que trabalhar para manter uma certa estabilidade disso aí. Bom, eu quero falar, voltando a falar a respeito da associação comercial, hoje, só para que as pessoas possam entender, porque tem pessoas que até hoje ainda fazem confusão entre o trabalho da associação comercial industrial e o trabalho da CDL. São trabalhos diferentes, porém, vamos dizer assim, antagônicos, né? É um trabalho de união mesmo em prol do comércio de Patos de Minas. A gente tem uma relação muito boa lá, o Guilherme é meu amigo pessoal, né? Guilherme Correia, o atual presidente do CDL. A gente trabalha de forma, cada um no seu segmento, mas quando precisa a gente une forças. A gente atua mais um pouco mais na área industrial, de infraestrutura, e ele é mais com o lojista, assim como o Sindicomércio. O CDL trabalha muito com o Sindicomércio também, como o Eduardo Soares, que está fazendo um trabalho excelente lá também há bastante tempo, né? Então a gente trabalha de forma conjunta, não tem como você trabalhar isoladamente, né? Aliás, a gente falou no início aqui, né? Sim. A questão histórica da CDL, da Cipatos. A CDL começou dentro da Cipatos. E aí a gente lembra, é uma homenagem póstuma que a gente faz sempre ao nosso querido senhor Edinho, né? Que foi um nome, é uma bandeira da dedicação à causa das entidades aqui em nossa cidade, especialmente da CDL e também da Cipatos. Então, quer dizer, tem um pouco de diferenciação na questão do trabalho realizado, do foco, né? Mas em termos de união, tem que estar sempre junto. Uma depende da outra, podemos assim dizer. Claro, a gente, eu acho que em todos os setores da vida, a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Igual eu tô falando, ontem a gente estava na reunião da DESP lá com o Paulinho, que mandou a mensagem aí, o Guilherme do CDL, o Breno do Sindicato dos Hotéis, enfim, estavam, né, o Walter, que é o presidente da DESP, quem mais que estava lá? Assim, a gente sempre trabalha. Aí tem o Sinduscom, tem uma série de outros. Sim, eu vou citar aqui de um projeto que a gente está fazendo, que é o Place Brand. É um selo de produtos e serviços de Patos de Minas. Esse projeto está envolvido todas as entidades aí que vocês possam imaginar, as cooperativas, a Cipatos, CDL, Sindicomércio, Sindicato Rural, Emater, a DESP, a Prefeitura, a Câmara, enfim, desculpa se eu esqueci alguém, que são tantos, mas a gente está trabalhando, é um projeto grande, que isso vai posicionar Patos de Minas de uma forma mais competitiva no cenário nacional e quem sabe internacional. Vai ser a nossa identidade de referência. Exatamente. Né? A gente quer, a gente sabe que hoje o grande recurso da cidade é de serviços. Sim. Mas a gente não pode esquecer do agro, porque a grande parte do serviço é dedicada ao agro. Então a gente está trabalhando em torno disso para posicionar Patos de uma forma mais atrativa. Eu me lembrei de uma amiga aqui, que é mulher, e a Cipatos tem um trabalho fabuloso também nesse sentido também, né, de congregar as mulheres, né, a associação também, e elas fazem um trabalho fabuloso aqui também na cidade, né? Sim, a gente tinha um projeto dentro da Cipatos que era a Câmara da Mulher Empreendedora, que movimentou muito, mas por causa da pandemia
deu uma esfriada. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, não vou falar o nome não, mas a próxima presidente da Cipatos provavelmente vai ser uma mulher. Olha, eu tenho palpites. Eu tenho palpites. Pode ficar com... Eu não vou confirmar agora porque ainda não está confirmado. Eu tenho certeza que tem muita gente que, boa. Se convidadas ali, vão se interessar, porque as mulheres tem essa. Não, e a gente ali força, dentro, né, da Cipatos, vou citar alguns nomes e novamente já peço desculpa antecipado se eu esquecer de alguém que esteve lá com a gente, está com a gente, a Joana Barros da Ótica Barros, a Cíntia Moraes, sim, tem a Cimara Gomes, Cimara Melo, a Stefane do Baratão, enfim, a gente tem ali grandes pessoas capacitadas, empreendedoras e muito ativas, né? Que pode contribuir com a gente aí de forma mais efetiva. Tem uma questão que eu gostaria da sua opinião, Barrinha, porque afinal de contas a gente sempre foca problemas aqui e exatamente nosso objetivo é exatamente a provocação, né? Buscar soluções para isso na medida em que a gente fala e evidentemente isso repercute. E é uma questão que nós temos cobrado. Eu pessoalmente sempre faço um alerta aqui para o prefeito Falcão no sentido de dedicar-se mais à questão do trânsito em Patos, Minas, que é uma questão que vai piorar a cada dia em função do crescimento da cidade, em função da demanda de veículos que são colocados nas ruas pelas indústrias, né, automobilísticas. Hoje nós temos uma Secretaria de Trânsito que está ligada à Secretaria de Obras, é isso? De obras, né? Então, quer dizer, na minha opinião, deveria ser uma Secretaria Municipal de Trânsito com verba orçamentária. Ela tem, na verdade, porque ainda é secretaria, mas com uma atividade desligada de outra em termos de dependência e que fosse mais atuante porque é uma questão, não sei se é a sua opinião também, mas uma questão relevante que precisa de uma atenção maior. Você acha que o trânsito em Patos, Minas está ruim ou está bom? Olha, falar que tá bom a gente não pode falar, mas também não posso falar que tá ruim. A gente tem que falar que tudo pode ser melhorado, sim, né? Recentemente foi feita aquela obra ali na Avenida Padre Almir, que eu acho que foi bem interessante, aquela rotatória que se fizeram ali, porque era um local de muito índice de acidente. E volto a repetir, eu acho que a gente tem que tirar esse fluxo de grandes veículos, né, de carga do centro da cidade. Acho que já vai desafogar. Vias alternativas. Para isso a gente precisa de fazer infraestrutura em torno, para onde que a cidade está expandindo. A duplicação da Avenida Marabá lá foi também muito importante, um trabalho importante. São obras caras, né? A gente precisa de recursos. São as chamadas obras estruturantes, que dependem de muito investimento e, sobretudo, que são normalmente obras que não se limitam apenas a um tempo de administração, a 4 anos. Normalmente vai depender de outras administrações. Isso, são projetos a médio e longo prazo, né? Isso, que tem que começar, senão não termina. Faz o estudo, faz o projeto, aí é edital para licitação, para vir e executar. Então, assim, é um processo longo. Quando se trata de poder público, a gente sabe que isso é o caminho correto a se fazer. Não tem como fazer de forma distinta. Até hoje nós não temos terminais adequados de transporte coletivo, por exemplo, aqui na cidade, né? Nós não temos corredores de ônibus. Então, quer dizer, tem muita coisa, tem ruas centrais que não podem ser modificadas, que não tem como mudar o perfil daquela rua, quer dizer, o espaço que ali existe. Mas o que está vindo por aí precisa ser pensado. E mesmo no centro da cidade, né? Abrir mais espaço para o transporte coletivo e menos para o transporte individual. Tem um projeto que eu não sei como que está o andamento dele, mas que era ali na antiga rodoviária, na rodoviária velha, né? Que seria um terminal urbano, de transporte coletivo. Mas aí você pensa ali na região, as ruas são estreitas, então de toda forma vai travar, né? A gente precisa pensar em pontos alternativos para isso. Muito bem, olha, agora já são 8h49. Eu vou para o intervalo, deixa eu pedir licença aqui
ao Barrinha, Zé Afonso, para a gente chamar aqui o intervalinho e depois a gente volta aqui na sequência com o último bloco do nosso debate 98. Você continuando participando com a gente aqui no nosso WhatsApp 388-1798. Mas antes eu tenho um recadinho aqui, ó, para você, produtor rural. Enquanto o governo define aí as regras da linha de crédito do BNDES, do novo Plano Safra, você pode fazer a sua pré-proposta. Com esse recurso, você pode financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros, devido à escassez de outubro do ano passado. É esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então, você não deve perder tempo não, tá? Leve sua documentação, vá lá ao Cicobi Credicopa na Praça do Desembargador Frederico, converse com o pessoal lá e eu tenho certeza vai fazer bons negócios. 8h50 da manhã, bom dia. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Sobe, sapo! Torcedor Esmeraldino, o Campeonato Mineiro está chegando. Faça o seu sócio torcedor e fortaleça o seu time de coração. Pontos de venda: Disque Bebidas na Rua Major Jerônimo 45, Livraria do Otaviano no prédio da Rádio Clube e na loja João Alemão na Olegário Maciel 12, ou então pelo site do Esporte Clube Mamoré, www.scmamoré.com.br. Adquira já o seu sócio torcedor e garanta sua presença em todas as partidas. Sobe, sapo! Tem novidade na Farmácia do Otinho, a melhor linha de vitaminas do mercado, Vita Sanos. Eu disse Vita Sanos. Cápsula gelatinosa, fácil de engolir, sem gosto, sem cheiro, não agride o estômago, efeito instantâneo, acelera o metabolismo, melhora a disposição e o apetite sexual, fortalece a imunidade, é completa para homens e mulheres. Vita Sanos é vitamina, Vita Sanos é saúde. Informações 3825-3003. Vita Sanos, em Patos de Minas, só na Farmácia do Otinho. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Olha, tá faltando só 9 minutos então para as 9 horas da manhã, nosso último bloco aqui do Debate 98. Eu lembro para você da Dornelles Imóveis, que está agradecendo a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento no Residencial Grand Prix 2, informa que ainda restam algumas unidades, comunica novo lançamento, Residencial Luiz XV, apartamentos com quartos e uma suíte, sala, copa, cozinha, 1 ou 2 vagas de garagem, sacada na sala ou no quarto, piso em porcelanato, bancada em granito, tem gás canalizado, aquecedor solar, que já é uma mão na roda, facilita e muito, né? Vai reduzir aí a sua conta de energia elétrica. Esquadria em alumínio, prédio é semi-pastilhado, elevador inox. Residencial Luiz XV, é novo lançamento do Dornelles Imóveis, fica na rua João Pereira da Silva 217, no bairro Jardim Paraíso, em Patos de Minas, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas: Dornelles Imóveis, 999750403 ou 999750493. Você também pode acessar o site dornellesimóveis.com.br e ter todas as informações. Como nós já estamos aqui já no finalzinho do programa, eu só queria que antes de terminar, ô Barrinha, as reuniões da Cipatos, elas acontecem e com que constância, onde são? O pequeno comerciante também, ele pode procurar vocês para detalhes e se associar também? Como é que está sendo isso? Claro, assim, as reuniões, a gente faz a reunião da diretoria mensal, uma vez por mês, sempre a segunda terça do mês. E na terceira terça do mês a gente tem um evento que chama Café com Negócios. Inclusive o último convidado foi o prefeito, né, Luiz Eduardo, esteve lá com a gente falando das conquistas e dos projetos para o futuro. Para esse mês de agosto a gente está tentando pegar um grande nome aí do agro. Estamos conversando porque depende muito de agenda, né, de cada um. O pessoal às vezes tem que organizar de outra forma. Um dos nossos ouvintes aqui é o Décio Bruxel. O Décio Bruxel. A quem a gente homenageia em nome
por meio dele a todos os agricultores, que foi ontem mesmo, né, o dia do agricultor. Foi ontem, sim, né, foi ontem. Então, até em razão dessa data, a gente está querendo levar alguém do agro. E estão todos convidados. A Cipatos fica na Olegário Maciel 63, sala 201. Estão todos convidados a participar. A gente está sempre com as portas abertas. O que precisar, pode procurar a gente lá. Eu falei em relação à questão do pequeno comerciante também, está aberto para ele? Claro, né? Sem dúvida. A gente é comercial e industrial. A gente não atende só grandes indústrias. Uma serralheria é uma indústria. Claro, e assim como uma lanchonete. A gente não tem, inclusive as nossas parcerias aí de capacitações, né? A gente tem muito trabalho envolvido para esse pequeno comerciante. Nesse caso, as entidades de Minas Gerais que atendem o setor incentivam vocês com treinamentos, concursos, palestras. Sim. Por exemplo, a Cipatos é filiada ao Federaminas. Isso. A CDL é ao FCDL, né? CDL eu não sei. FCDL, que é a Federação das Câmaras Logísticas de Minas Gerais, tem a FEComércio também, é o caso. A Federaminas sempre oferece pra gente também treinamento, né? Atualizações, enfim, é um trabalho constante. Ô Barrinha, a gente fala muito aqui na questão da força das entidades que precisam estar sempre unidas, e você é partidário disso, isso é muito importante. Mas a representação política, nós estamos aí em vias de eleições. Como é que você vê esse quadro? Você está preocupado, achando que Patos pode ter dificuldades para eleger outros representantes na área do Estado e da União? Ou você está mais tranquilo? Como é que está essa questão para você? Olha, você quer minha opinião pessoal ou como presidente da Cipatos? As duas. Bom, como presidente, nós não temos um candidato assim de apoio declarado, isso não tem, porque a gente tem que estar com as portas abertas para todos, né? A gente acredita no trabalho do pessoal aqui e acredita que qualquer um que se eleger vai trazer boas notícias para Patos. A minha opinião pessoal é que eu acho que às vezes, como tem uma diversidade muito grande de candidatos, fica difícil de eleger um. Acaba diluindo os votos. Sim. Essa é a minha opinião pessoal, mas a gente, é claro que no decorrer da campanha aí vai ficar uns 4 ou 5 que vão se destacar, né? É verdade, com certeza. Então... E aí eu acho que aí é dever nosso apoiar esses que estão mais despontando aí, para que a gente tenha essa representatividade. É verdade, é a questão dessa união em torno de representação política que Patos sempre precisa, né? Zé Afonso, eu vou fazer igual o Jota, você tem 2 minutos. Tá na hora, 2 minutos? Bom, então eu vou com 30 segundos e deixo os outros 1 minuto e 30 para que o Barrinha faça as considerações finais, principalmente diante daquilo que a gente não colocou aqui em questão, Barrinha, mas que você reputa importante focalizar aqui. Da minha parte é mais agradecer a você pelo atendimento ao nosso convite. A gente espera tê-lo aqui em outras oportunidades, porque você tem um papel importante na questão do trabalho da Cipatos e sabemos que para o futuro você pode continuar tendo também outras pretensões, né? Não vamos nem tocar aqui em questão política não, mas enfim, a palavra é sua. A pretensão política eu não tenho, o meu negócio hoje eu atuo mais no ramo imobiliário, né? Então pretendo manter, tô muito feliz nesse... Mas Barrinha, eu acho que a questão da política é um negócio interessante. Eu acho que eu não posso me apresentar dizendo eu sou político, eu quero ser eleito, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o povo é que tem que definir. Então, na medida do reclame popular, na verdade, da preferência popular, é que surge o candidato ideal. Olha, eu me disponho a contribuir, né? Continuar aí contribuindo de uma forma indireta, mas não efetivamente na política. Bom, não vou falar que nunca, mas por enquanto não tenho a menor pretensão. Já é uma sinalização, né? Não pode fechar a questão. Eu queria falar
um assunto aqui, até aproveitando a oportunidade e fazendo uma propaganda, tá? Nós temos lá dentro da Cipatos um coworking, e que é um espaço acessível para os pequenos empresários, que a gente, até poucos dias atrás, a gente estava com fila de espera. Nós conseguimos eliminar a fila e vai liberar uma sala agora no meio do mês. Então, quem tiver interesse num lugar que a gente já oferece aluguel, condomínio, IPTU, internet, energia, tudo num valor bem acessível, procura a gente lá para conhecer. E quero agradecer também, né, a possibilidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. E, bom, e é isso. Muito obrigado. Gostou do papo? Bacana. Nós gostamos também, viu? Bem tranquilo, né? Me convida outra vez. Não, então tá bom. Quero agradecer então a presença aqui do Vinícius Barrinha, né? Como eu disse, eu vou deixar a informalidade de lado, né? Falando sobre diversos assuntos relacionados aqui ao comércio de Patos de Minas, ele que é presidente da Cipatos. Zé Afonso. Essa indústria. Semana que vem de novo? Claro. Aqui no nosso debate. Novo mês também, né? Novo mês, né? Teremos muitos outros convidados especiais, portanto, segunda-feira a gente volta e a partir de terça nós deveremos ter outros convidados aqui que já estão agendados e vai ser muito importante. Portanto, o nosso debate está cumprindo aquele seu objetivo. Agradecemos aos ouvintes pelo apoio, à classe empresarial, industrial de Patos, que nos apoia também. Um grande abraço da minha parte, fiquem todos com Deus, bom final de semana, se cuidem. E segunda-feira a gente se encontra novamente. Vou deixar a formalidade. Eu falei errado, me perdoa aqui, gente. Obrigado, Barrinha. Um grande abraço. Bom final de semana para você, né? A família, enfim, né? As pessoas que o cercam. Muito obrigado, Edivar. Obrigado, Zé Afonso. E bom fim de semana a todos os ouvintes aí. Deixa eu falar aqui então, um último recadinho, é da Minas Safra Brasil, que é empresa do Grupo Patense, que está com super promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão e mensalidades, a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense, presente em Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e também na cidade de Serra do Salete. Você pode ligar no 3823-8362 ou também acessar o site grupopatense.com.br. 9 horas pontualmente, já tem o Otaviano Marques e o Rádio Ajuda. Às 9h20 eu retomo aqui a nossa programação com o Radar ainda, né? Com as férias do nosso companheiro Bernardo Franco.